Nós estamos no terceiro dia, queria que você falasse um pouco do que aconteceu esses 3 dias aqui, a organização de vocês. Bom, terceiro dia de ocupação, né? Bom, já aconteceu várias coisas, a gente... Aulas públicas, discussões, debates, assembleias. Eu posso citar a reunião também? Pode, é porque assim, a gente está tendo muita informação, por exemplo, aí fora da mídia, que a galera não está fazendo nada, está só se divertindo. E eu acho que era melhor apresentar esse contraponto que está acontecendo sim outras coisas, né? Ah, não, acontece. Então, aqui sempre está acontecendo muitas coisas, né? A gente tá acontecendo oficinas, né? Teve aulão ontem de biologia, na verdade foi uma mescla, uma relação entre os professores, em si, teve aula de biologia, aula de português junto, aula de sociologia também, né? E só é importante falar que as aulas aqui, né, na escola não param, as atividades também não param. E é isso, a gente está sempre em contato com a comunidade, assim, os alunos também, né? E a ocupação continua com várias atividades, a gente está sempre tentando trazer programação nova, assim, no possível, os alunos mesmo, até porque são os alunos que estão organizando isso aqui, né? E é isso, a gente continua mais um dia de ocupação, terceiro dia, e a gente vai continuar aqui até a gente receber alguma resposta concreta do governo do estado. Reintegração ocorreu aqui ou não? Não chegou a ter nenhuma liminar? Pode crer. Não, ontem à noite a gente recebeu uma juíza, né, com uma reintegração de posse imediata, né? Porém a gente conseguiu travar porque parece que ela ultrapassou, na verdade, burlou a lei, né, do decreto de São Paulo, que travava todas as reintegrações do estado, e aí não conseguiram fazer essa reintegração de posse, até porque também eles não vieram com o conselho tutelar aqui, né? E é isso, a gente trouxe também as mídias alternativas para cá, para também fazer essa pressão, só que a gente está aqui ainda e não tem nenhuma resposta de nenhuma outra reintegração de posse, né? Não saiu nenhum outro decreto ainda. Vocês estão deixando aberto para que professores, né, pessoas que possam vir dar aula, apoiar, colaborar com o movimento? Sim, todo mundo pode entrar aqui, a escola está aberta para todo mundo, né? Mas a gente faz tudo conforme os alunos decidem, né? Tipo, a gente traz as pessoas para agregarem com as ideias dos alunos aqui dentro, né? Tem algumas limitações por conta de manipulação, por exemplo. Hoje a gente teve que travar, por exemplo, a direção da escola, né? Porque a diretora estava entrando aqui dentro, já fez BO com a gente, está contra a gente na verdade, e a gente explicou para ela que aqui é uma ocupação, então o funcionário público não trabalha. Essas chinesas estavam entrando aqui, né, limpando aqui, trabalhando como se fosse normal. Ontem estava acontecendo isso, hoje não está acontecendo mais, porque a gente travou isso, a gente explicou para eles o que era uma ocupação na verdade, né? E parece que eles entenderam, a gente está com um diálogo assim, normal, suave. Eu queria saber sobre uma suposta ameaça que ocorreu até com você, né, que fizeram um pedido para que você saísse da escola em 24 horas. Então... Isso foi resolvido? Foi resolvido, assim. Foi até uma surpresa, porque tipo, eu fui abrir hoje de manhã, foi decidido em assembleia com os alunos, que a gente trancaria a direção, não deixaria ninguém entrar, porque eles marcaram uma reunião, a direção marcou uma reunião com os pais e alunos para discutir sobre a reorganização, né, do estado e propor ideias, né, para a DE levar lá para São Paulo e essa proposta dos pais e alunos. E a gente decidiu que a direção a gente trancaria, né, e que se eles quiserem entrar era só por esse acesso dos alunos, pelo portão dos alunos, na verdade, aqui. E aí eu fui abrir o portão na manhã de hoje e encontrei saindo uma secretária
e que ela é também a mulher do caseiro daqui, né? Acho que ela também mora aqui. E aí ela tentou me barrar na porta, né? Eu entrei, tranquei a porta com o cadeado e aí saí. E ela alegou que eu tinha agredido ela, mas na verdade não houve agressão nenhuma, eu só simplesmente passei por ela que na verdade que postou em mim, né? E aí quando eu voltei pra cá, um tempo depois, os meus companheiros assim, de classe veio falar pra mim que o marido dela estava me ameaçando, né? Dizendo que eu tinha agredido ela e que eu tinha 24 horas para sair daqui. E é isso, ele veio pra cá, depois a gente conversou, né? Ele estava armado, inclusive, uma arma na cintura. Isso eu fiquei com muito medo, porque a gente nunca espera uma reação. Ele é bombeiro, na verdade, tem voz de prisão, então se compara a um policial também, ainda mais com armas na cintura, numa escola onde tem menores de idade, né? E a gente conversou, tudo de boa, assim, e resolvemos o assunto, né? Tipo, enfim, eu fiquei pra ele que não houve agressão, né? Ele entendeu de boa e só falou pra não mexer com a família dele, porque senão o bicho pega de mim, né? Sempre ameaçando também.